seja, nós sofremos nessa nação da síndrome da mulher sozinha, da mãe solteira, ou da mulher que vive sem ter um cabeça, sem ter um governo, sem ter a paternidade, sem ter a existência do pai. E nós então temos uma nação órfã de pai. Uma nação que caminha como bastardo em terras áridas no deserto. Uma nação que não tem foco, que não tem visão, que não tem direção, que não se sente protegida. E toda essa influência acabou vindo para as nossas vidas. E aí nós podemos pensar que porque somos do movimento evangélico, nós estamos sendo preservados disso. Engano seu. Eu falo justamente isso. O homem dentro da sua casa, como sacerdote, ele é o reflexo de Deus no seu lar. Ou seja, ele é ali o governo, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Pai. Mas se nós estamos com o nosso vínculo cortado com o Senhor, vivendo uma vida apenas de aparência, na religiosidade, sem viver a verdadeira espiritualidade, nós estamos desconectados do Deus Pai. E portanto nós não conseguimos refletir o Senhor dentro da nossa família. E aí o que acontece? Nós acabamos reproduzindo com os nossos filhos e com a nossa esposa as mesmas coisas que fizeram conosco desde a infância. Nós acabamos sendo ausentes, ásperos nas palavras, grosseiros e agressivos, faltantes com os nossos filhos, errantes na tomada das decisões, porque nós nos afastamos de Deus. Mas um homem cheio do Espírito Santo, que tem a identidade dele recuperada pela presença de Deus como Pai na sua casa, ele vai exercer o seu sacerdócio numa dimensão sobrenatural. Eu quero falar justamente aqui nesta noite para famílias sacerdotais. Nós estamos tendo cuidado de proteger os meninos, porque quem está atacando hoje são as meninas. E isso é reflexo do quê? Pai e mãe. Cobertura familiar, sacerdócio, porque é muito fácil para nós como pais passarmos a responsabilidade para os nossos filhos, mas eles ainda não sabem responder. Quem tem que ter o compromisso diário de averiguar como está o coração dos seus filhos, de averiguar como está a vida dos seus filhos, somos nós. A sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, o seu primeiro chamado é a sua casa. Não adianta nós estarmos comprometidos com muitos ministérios aqui na casa do Senhor, produzirmos 100 por 1, estarmos em todas as agendas da igreja e a nossa casa está caindo aos pedaços porque nós estamos sendo faltantes com o nosso sacerdócio. Qual é o nível de comprometimento que você está tendo dentro do seu casamento? Qual é o nível de comprometimento que você está tendo no desenvolvimento dos seus filhos? Você está participando da vida dos seus filhos, daquilo que ele está construindo, daquilo que ele está edificando? Queridos, nós precisamos urgentemente entrar num lugar de cura, de libertação e de restauração, para que haja esperança para a próxima geração. Porque os nossos filhos hoje são reflexo das coisas mal resolvidas no nosso coração de ontem. Não adianta nós termos uma revelação tremenda do reino de Deus e isso não ter uma ação prática na minha vida. Pregar bonito, saber a Bíblia de capa a capa, orar horas e horas, se isso não me muda, a ponto de eu transferir num coração diferente. Eu preciso começar a educar os meus filhos com novas atitudes. Repita assim comigo: novas atitudes. Por que os nossos filhos mentem? Porque eles nos veem mentir. Ah, pastor, mas eu não minto. Nunca minto na frente dos meus filhos. E aí eu pergunto para você: quantas promessas você já fez para o seu filho e não cumpriu? Você o ensinou, com o passar do tempo, a ser um mentiroso. Eu digo para você: quanto de informação você passa para o seu filho acerca das realidades da vida? Você deixa que o mundo discipule os seus filhos, que a escola se responsabilize pela educação. Você terceiriza a responsabilidade da sua geração para os outros cuidarem. Queridos, o reino não é feito somente de habilidades, de atributos. O reino é feito de um comportamento santificado. E isso parte dos cabeças, pais e mães. O recado é para nós.
Como é que é o relacionamento nós com os nossos pais hoje? Eu pergunto, como é que é o seu relacionamento hoje com o seu pai? Não espere o pior acontecer. Eu costumo sempre fazer esse comentário quando a gente vai fazer um culto fúnebre. E lá está toda a família, naquele momento de luto, naquele momento de dor, chorando a perda do seu ente querido. E eu gosto de contar um e-mail que eu recebi há muitos anos atrás, sobre o World Trade Center, que eram aquelas 2 torres gêmeas que caíram. As pessoas pegaram ligações telefônicas, gravações no celular, na secretária eletrônica, de maridos que há anos não diziam eu te amo, de filhos que nunca pediram perdão para os seus pais, de pais que nunca disseram para os seus filhos eu amo você, e no último momento de vida, e eles estavam justamente no lugar em que tinham muitos bancos, bolsas de valores, muito dinheiro envolvido, mas eles não pensaram em nada material naquele momento. O que ficou de mais importante foram os relacionamentos. Frustrados, magoados, angustiados, e essas pessoas puderam ligar e pedir perdão e dizer eu te amo. E quantas vezes nós temos as pessoas bem perto da gente, e basta uma palavra, basta uma carta, uma ligação, um e-mail, uma visita, para mudar todo esse contexto. Mas não, nós sempre queremos ter razão, queremos entrar correção. Na briga. Eu quero ouvir você dizer, correção é amor. Então eu orei por 8 anos para que Deus me desse um filho, e o Senhor nos deu o Arthur. E agora então, quando eu vou corrigir o meu filho, eu pego a vara e com toda a ira, com toda a gana, com todo o ódio, então eu maltrato, eu machuco. É assim que eu faço? Não. Eu corrijo o meu filho, porque a correção de hoje vai evitar os danos de amanhã. Eu ensino meu filho porque eu vivo sacerdócio e eu não quero ser omisso e negligente com a sua educação, e mais tarde não quero ter problemas. Então eu começo de pequeno, mas eu faço isso porque eu amo. E muitas pessoas estão bravas com Deus, iradas com Deus, porque Deus as corrigiu, mas elas têm tanto problema de rejeição que elas não conseguem entender o tratamento de Deus. E elas entendem que Deus é mau e que Deus está indiferente à sua situação e que Deus não está nem aí para elas, que Deus ama todo mundo e não as ama. Porque o problema de rejeição faz você não entender a correção de Deus como um tratamento do seu caráter para te fazer melhor. Quantos estão comigo? É assim que funciona a correção. A Bíblia diz que estáis sem correção, ora não sois filhos, pois sois bastardos. Porque o pai corrige a todo filho a quem ele ama. Porque os pais não estão tomando tento, não estão tomando a sua posição, não estão vivenciando o seu papel. Mulher, deixa de mandar na sua casa. O seu marido é o seu cabeça, ele é o governo da sua casa. Seja submissa à visão do seu marido, não seja escrava. Homem, não trate a sua esposa como a sua empregada. Ela é sua adjuntora, sua apoiadora. Não fiquem brigando entre vocês para delegar função para os filhos, porque império dividido não subsiste. Andem juntos, em comum acordo. O casamento não é um cabo de guerra. Só que o que está acontecendo? Os nossos filhos, eles estão encontrando lacunas onde eles podem nos manipular, porque os casamentos têm perfurações terríveis, vazamentos terríveis, porque nós não vivenciamos os papéis, não nos relacionamos no padrão de Deus, porque nós estamos falando de sacerdócio. Nós precisamos de bons maridos, homens que o desejo sexual deles sejam usufruídos dentro do casamento, exclusivos para sua esposa, enxergando as mulheres com pureza. Nós precisamos de homens para ensinarem os meninos a serem homens. Eu vou fazer o teatrinho que eu faço no retiro de casais. Depois do Célio me perdoa, para de vender o CD. Pai, mãe, filho e filha. A criança, a menina,
ela tem um fator biológico, fisiológico, que facilita o relacionamento dela com a mãe. Porque biologicamente, fisiologicamente, ela é parecida com a sua mãe. Mas vai ter um determinado momento na sua adolescência, por isso a adolescência não é aborrecência. Ela precisa ser vivida como um período de transição em Deus. Você precisa ir para o Senhor para aprender a lidar. Ela vai precisar recuperar a verdadeira identidade dela, afinal de contas ela passou uma vida inteira sendo parecida com a mãe, e agora ela precisa descobrir quem ela é. E aí vai ter umas discussõezinhas, enfim, mas lá na vida adulta, quando ela arruma o seu primeiro amor, quando ela entra no casamento, quando ela tem o seu primeiro filho, ela recorre à mãe, para que a mãe a auxilie nesse processo. O filho não. O menino, ele nasce menino, mas ele precisa do pai para torná-lo um homem de verdade. Amém? É um processo que precisa acontecer com facilitações por parte do sacerdócio que está sobre a família. Ou seja, o papel do pai e o papel da mãe na educação e na formação dos seus filhos. Só que o que acontece? Essa mãe, dá a mão para o Dedéu aqui, ao invés de ter um casamento abençoado, de ter uma aliança solidificada nos valores do reino, de viver na palavra de Deus, ela não tem um casamento, ela não tem uma aliança, ela na verdade mora com um estranho debaixo do mesmo teto. Ela tem sexo, mas ela não tem relacionamento. Se ela tem sexo com o marido, mas ela não tem relacionamento, ela vai ter relacionamento com quem? Com o filho. Aí isso aqui que acontece, as mães se casam com os filhos, o que eu chamo de incesto emocional, ou se casam com as filhas. Então, os filhos são os cúmplices das coisas erradas que ela faz. Os filhos encobrem as coisas erradas que ela faz. Por quê? Porque ela também encobre para o pai as coisas que os filhos fazem de errado. Então ela separou e segregou esse homem. Isso é o espírito de Jezabel agindo na família. Ela não facilita o relacionamento do pai com os filhos. E os filhos são criados como órfãos de pais vivos. E ela é viúva de marido vivo. Só que o que acontece? Ela constrói com os filhos um relacionamento que ela não tem com ele. Aqui ela não tem cama, mas ela tem vida. E aí o que acontece? Ela gera um camarada de 1,80 m, 90 quilos, com 33 anos debaixo da saia da mãe. Ou então 3 coisas podem acontecer com esse garoto. Ele pode virar um galinha. Por quê? Porque com a mãe ele tem casamento, mas ele não tem sexo. Então ele vai arrumar várias mulheres e parceiras para ter sexo e vai buscar nelas um casamento. Mas ele não vai encontrar. Porque casar com a mãe é bom demais, né, gente? Tem roupa passada, roupa lavada, comida na mesa. As mães precisam cortar o cordão umbilical e separar esses filhos para viver a maturidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em todas as culturas existem processos chamados rituais de passagem. Se você olhar, por exemplo, a cultura indígena, o menino vai ter que ficar 3 dias dentro do rio para caçar um peixe. Depois ele volta para a aldeia, até o nome dele muda, ele já pode arrumar uma mulher para casar. Na cultura judaica, eles fazem uma festa chamada Bar Mitzvah, que é uma preparação para o menino também na vida adulta. Até ali, o pai ensinou a Torá, as leis fundamentais para o menino. E ele vai falar diante de toda a sinagoga, diante dos anciãos da sinagoga, um texto ali de cor. Porque ele já foi preparado pelo pai. Esse é um ritual de passagem para a vida adulta. Depois disso, ele já vai poder acompanhar o pai em algumas responsabilidades. Só que sabe como é que é o rito de passagem do brasileiro? O pai levou na zona para ter a primeira relação. O pai dá um porre numa festa de família para mostrar que o filho é homem. E o pai dá uma surra em casa se o filho volta marcado das brigas lá da rua. Aprende a resolver as tuas coisas lá fora, que se tu voltar machucado para dentro de casa, tu leva outra surra em cima. Não é assim? Rito de passagem. Aí o que acontece? Esse menino pode virar um galinha. Se ele não vira um galinha, o que pode acontecer com ele? Ele pode virar o cara que vai casar com uma outra mulher que seja a mãe dele. Vocês já tiveram essa experiência, mulheres? De casar com um filho em vez de casar com o marido?
de ter que dar tudo na mão, de ter que ter as responsabilidades da casa, de ter que pagar as contas, porque o cara não se coça, o cara é um passivo, um banana. Por quê? Porque a mãe criou assim. A mãe não preparou para a vida. Ela dificultou a relação com o pai. Esse menino está perdido em um limbo emocional. E o terceiro passo, ele pode entender que a mãe é a referência dele e não o pai. E ele vai copiar a mãe em tudo, o comportamento da mãe, porque a mãe é dominadora. E copiando o comportamento da mãe, ele encontra o que a gente chama de homossexualidade ou homoafetividade. Porque ele tem uma referência de ser mulher e se relaciona com duas mulheres constantemente. O que a mulher precisa fazer? Mulheres, quando seu marido corrigir os seus filhos, ele pode ter errado, resolve com ele dentro das quatro paredes do seu quarto, mas não tira a autoridade do seu marido na frente dos filhos. Você precisa guardar esse casamento e a presença desse homem. O que a mãe tem que fazer, gente? Pega esse menino pela mão e facilita a passagem dele para a vida adulta. Volta para cá um pouquinho. Até os 3 anos de idade, a criança, ela vive o que a gente chama de simbiose. Ela se acha uma só com a mãe. O menino não sabe que é ele e a mãe. Ele acha que é uma coisa só. Ele não tem a identidade dele e a identidade da mãe. Ele acha que é uma coisa só. Até os 3 anos de idade ele vai estar nisso. Por isso que, mulheres, se você precisa sair de casa para trabalhar, se você precisa sair de casa para estudar, porque você precisa botar comida na mesa e pagar aluguel, é uma coisa. Agora, se você está saindo de casa para trabalhar, por causa de um movimento feminista, que diz que as mulheres precisam ter a sua liberdade, porque a sua mãe já dizia para você quando você era pequena: casar, minha filha, antes passa uma corda no pescoço e te enforca, porque marido não presta, homem não vale nada, é tudo igual. E aí você se preparou profissionalmente e se preparou para toda uma vida sem precisar de homem. E agora você quer entrar dentro do casamento para cuidar de marido e de filhos, mas você não tem paciência e você não sabe mais como fazer. Aí você foge dentro de casa. Você ganha R$900 e paga 700 de creche. Ah, pastor, mas o que sobra dá para eu pagar o carro, comprar uma bolsa e um sapato. Que valores, hein? Parabéns. Você saiu de casa, terceirizou a educação do seu filho por causa de luxo. Eu pensei que era por necessidade básica. Minha irmã, volta para dentro da sua casa. Vai cuidar da educação dos seus filhos. Quantas crianças entraram em recuperação e esse ano, e não só foi porque tem dificuldade, não. É porque faltou um pai e uma mãe ali do lado para fazer tarefa junto. Só que sabe o que acontece? Você sai de casa para comprar coisa que não é para comprar, para viver uma vida de banalidades, e a sua criança está sendo deixada na creche. Até 3 anos de idade, essa criança não tem uma leitura, que ela está sendo deixada lá porque a mãe precisa trabalhar. Ela acha que ela está ficando lá, sabe por quê? Porque ela está sendo rejeitada. Ela cresce com uma sensação de abandono. O que a mãe precisa fazer? Facilitar, repita comigo, facilitar a passagem do menino para que exista uma amizade aqui entre os dois. Só que o pai também constrói lá naquela menina. Se a mãe diz e comunica para essa menina que homem não presta, que homem não vale nada, o que essa menina vai fazer? 2 coisas. Ou ela vai fazer o que a gente chama, dentro da psicologia, de tentativa do jacaré. O jacaré vai até o meio da lagoa, tenta pegar a carne, não consegue, volta para a margem. Vai até o meio da lagoa, tenta pegar a carne, não dá, volta para a margem. Aí a menina vai casar com alguém que tem os mesmos traços de personalidade do pai, porque inconscientemente é como se ela estivesse dizendo: agora vai dar certo. Deu errado uma vez, porque o primeiro namorado da menina é o pai. Deu errado uma vez, mas vai dar certo agora. Então vai dar certo agora, eu vou arrumar um namorado e vai dar certo agora. Aí o que acontece? Ela vai para o casamento e filhas de alcoólatras se casam com alcoólatras. Filhos de violentos se casam com violentos. Filhos de drogados se casam com drogadas.
porque ela está tentando de novo para ver se dá certo. Porque ela achou alguma coisa naquele camarada que lembrava o pai. Por isso que nós homens, nós não suportamos o namorado das nossas filhas na primeira visita, porque a gente já enxergou no cara alguma coisa que tinha na gente e a gente não gostava. Aí escuta, a menina olhou para lá. Tem uma história muito interessante que a gente ouviu, e a gente vivenciou isso aí, de uma menina que vivia o lesbianismo, e ela disse que ela pulou com 8 anos de idade dentro de uma piscina. Eles estavam num clube, e aí o pai disse: pula, minha filha, pula, vem que o pai te segura, o pai vai te segurar, o pai está aqui para te segurar. E a menina: vou, não vou, né? A menina, de tanto o pai insistir, ela foi e pulou, e o pai saiu e deixou ela afundar. Voltou para cima d'água. O pai pegou ela pelo braço e disse: isso é para você aprender a nunca mais confiar em homem nenhum. Pronto. Lembra? O pai rejeitou, o diabo adotou. Aí o que acontece? A menina também não consegue ir para o outro lado, porque a imagem daquele homem é muito ruim. Ela olha para aquilo ali e ela diz: eu passar trabalho com homem não é para mim. Ela não consegue migrar para o outro lado, e ela fica perdida. Palmas para os nossos atores. Obrigado, gente.